Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje, a nossa conversa vai ser meio vintage. Isso mesmo, vamos falar sobre economia circular e a moda second hand. Vamos conversar sobre mais um R da sustentabilidade, o reaproveitamento, daquilo que está em boas condições de uso e que, inclusive, tem valor agregado no comércio. Quem vai falar com a gente é a Bárbara Kruse, que é advogada, doutora em ciências sociais, mestre em gestão do território. Ela é mestranda em direito pela UEPG, especialista em direito ambiental pela Uninter e especialista em direito aplicado pela EMAP do Paraná. Além disso, não bastando somente este currículo, ela também é bacharel em geografia. A Bárbara faz parte também da Comissão de Direito Ambiental e do Agronegócio da OAB de Ponta Grossa e também faz parte do BNI, uma organização de networking de negócios do Brasil. Que currículo, hein? Tudo bem com você, Bárbara? Tudo bem com você, Carol? Tudo jóia. É um grande prazer receber você aqui e vamos conversar um pouquinho, né, a respeito de moda circular, second hand, sustentabilidade, né? Um nicho diferente de mercado, né? Sim, totalmente. Então, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria conversar um pouquinho com você, para você me dizer quem é a Bárbara, como que você chegou nessa história, né? Do meio ambiente, sustentabilidade, né? Então, você saiu da geografia, foi para o direito. Como que é essa história? Você conta um pouquinho para a gente, para todo mundo conhecer você? Conto sim. Bom, eu comecei a minha graduação em Direito e percebi que o Direito, apesar de eu gostar muito, ele é muito, talvez, linear, né, na questão legal, e resolvi explorar novos ambientes. Acabei indo para a geografia, principalmente porque eu gosto muito de uma abordagem mais crítica, juntar contextos sociais, né, políticos. Enfim, a geografia ela é uma ciência também muito ampla, né? Ela aborda muito a questão da interdisciplinariedade. Acabei fazendo geografia, acabei fazendo direito, os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, eu comecei direito em 2008, geografia eu comecei em 2009, eu fazia numa faculdade particular, né, no noturno, que era o direito, e na UEPG também não pode fazer dois cursos ao mesmo tempo, fazia a geografia de manhã. E foi muito engraçado, porque eu me formei nos dois. Porque daí, como eu comecei o direito ao mesmo tempo, direito são 5 anos. E a geografia são 4. Então, eu acabei me formando nos dois ao mesmo tempo. E, coincidentemente, quase que a formatura dos dois acabou sendo no mesmo dia, né? Se não fosse, eu falar, pelo amor de Deus. Calma aí, gente. Calma aí. São dois cursos. E acabou dando muito certo, porque eu consegui me formar nos dois. E... Gostei bastante de geografia. A geografia na UEPG, principalmente a parte do bacharel, ela é muito voltada para essa questão de estudar, digamos assim, como que o geógrafo ele pode ser profissionalmente, né? Porque a gente pensa muito na geografia como uma licenciatura. E ok, né? Isso todo mundo sabe. Agora, o que um geógrafo bacharel faz, né? Então, inclusive, o geógrafo bacharel, ele tem CREA. Poucas pessoas sabem disso, né? Ele pode ter CREA. E o que o geógrafo bacharel faz? Então... Porque geralmente, mas é verdade, quando você pensa na parte da geografia, é licenciatura.
Sim. Né? Então, e o geógrafo bacharel, ele pode trabalhar em prefeituras, por exemplo, ajudar a fazer plano diretor, ele pode trabalhar nessa questão ambiental, né, dando consultorias, ele pode, muitas vezes, dar parecer que o CREA permite, né, alguns pareceres, nem todos. Eu tenho muitos colegas que vão para a parte da topografia, por exemplo, né, e também tem a parte dos que querem ser professores pesquisadores, que essa parte do bacharel, ela envolve mais a questão da pesquisa mesmo, né? Então, os meus colegas geógrafos, muitos deles foram para essa parte ambiental, né? E eu acabava gostando bastante da discussão, mas o meu perfil sempre foi mais gostar da geografia mais humana e geografia mais crítica, apesar de gostar bastante. Então, fazer geografia me despertou esse lado ambiental, mas, assim, principalmente sob o viés legal, né? Diferente, por exemplo, de uns colegas meus que gostam de ir para a parte mais prática, né? Ou fazer um levantamento topográfico, né? Alguns deles gostam de ir na parte prática mesmo de um EIA-RIMA e tal. Eu gosto dessa parte mais legal. E o meu primeiro, inclusive, mestrado foi na geografia, né? Então, o meu mestrado de gestão do território é um mestrado que, se não me engano, é meio ambiente, enfim, como que você gere o território, né, sob a perspectiva política, ambiental. Então, são várias linhas de pesquisa. Aí já veio despertando, né? Cultural, né? Então, por exemplo, eu estudei a parte cultural. E nessa parte cultural, por exemplo, a gente estuda muito essa questão da cultura capitalista. Porque hoje a gente tem uma cultura que é uma cultura do descarte, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no que o pensador Zygmunt Bauman fala, que hoje, quando você vai comprar um produto, antes dele sair da fábrica, ele já vem com a data de vencimento, ele já vem com a data de validade. Então, você já está comprando uma coisa que já está programada para acabar, né? Porque ela tem uma data ali que ela já tem o prazo dele ali, né? Não tem mais uso. E a questão tudo isso acaba depois desembocando em uma questão de o que fazer com tanto lixo também, né? Porque apesar da gente ter aí uma diversidade muito grande de produtos no mercado, o que a gente vai fazer com todo esse lixo que depois é gerado, né? E isso, na verdade, é um problema recente. Porque se você pegar a geração de um tempo atrás, né, essas pessoas não tinham tanto essa preocupação, né? Mas, enfim, deixa eu voltar para o meu currículo. Não era despertado o consumismo neles, né? Exatamente. Eles tinham a questão da preservação, né? Exatamente. Dos bens. Eu vou falar um pouquinho depois da modernidade e da pós-modernidade, né? Porque, por exemplo, hoje, a geração que vive hoje, inclusive eu estava tendo uma aula hoje de direito, a gente estava falando justamente isso. Existe um choque intergeracional das pessoas que vivem na modernidade, que ainda hoje são as pessoas que têm 50, 40 anos, com as pessoas hoje que vivem, que já nasceram aí numa época aí de uma transição de própria reestruturação do capital, que a gente fala aí numa época, década de 90, principalmente, aí, que vão entrando aí outros ideais neoliberais na economia. Então, essa transição, principalmente, não é só uma questão econômica, ela é uma questão cultural também, né? Então, hoje, a gente diz que está vivendo, muitos sociólogos falam que a gente está vivendo uma pós-modernidade, e esse choque de pensamentos também é muito grande, né? Então, tudo isso acaba também fazendo parte da reinvenção do que a gente vai falar de uma economia circular e de um second hand. Se você for falar na questão de consumo, até a geração anterior, né? Vou pensar os nossos pais ali. Então, eles têm, pelo menos os meus pais, eles têm o hábito de guardar tudo. Eu posso usar isso aqui depois, né? Então, tá guardadinho. Então, esses dias eu vi lá que meu pai guardou até potinho de iogurte, que tinha tampinha, tudo tá lá. Vai que eu uso depois. E isso é um conceito que essa nova geração aí, década de 90, anos 2000, não tem, né? Sim, mas também tem uma outra coisa que a gente começa a ver paralelamente, que é na década de 70, principalmente, começa uma discussão ambiental global, né, Carol, que a gente sabe, e isso vem vindo com muita força, principalmente com outros contextos sociais, políticos que aconteceram no mundo. Então, por exemplo, você pega desastres ambientais, pega Chernobyl, pega o Césio, que teve o acidente lá em Goiânia, você pega Bhopal, na Índia, que foram desastres assim que o mundo ficou chocado. Então, há uma discussão no cenário mundial
em torno da questão ambiental, principalmente numa preocupação quanto à finitude dos recursos naturais, né? Então, essa reestruturação também do próprio sistema, né, do capital, eu gosto de usar esse tema na minha tese, né, depois eu falo um pouquinho, mas essa reestruturação do sistema, ela envolve o que fazer, né, se o mundo dá conta, né, dos recursos naturais, porque antes a gente vivia com uma população e hoje a nossa população praticamente... Não sei, assim, de cabeça, se quadruplicou, quintuplicou, mas é um fenômeno também de crescimento mundial, né? Então, será que os recursos naturais, porque a gente sabe que tem recursos naturais finitos e infinitos, né? Entre aí os finitos, está o petróleo, por exemplo. E tudo, praticamente, quase 90%, é um dado isso, Anthony Giddens fala isso no livro dele, quase 90% dos produtos que a gente compra no mercado, eles têm o petróleo, basicamente, na sua produção, né? Então, será que a nossa sociedade, principalmente futura, vai ter acesso a esses bens, né? Bens naturais, digamos assim? Esses recursos naturais, será que vão estar disponíveis, né? Então, toda essa lógica de hoje de consumo, de descarte, ela vem vindo também com um novo pensamento como que a gente vai fazer, né, com a geração futura. A geração... aí entra também muito a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade vai ter suporte para todas as gerações, né? Não só a minha, mas para a próxima também. Então, eu trabalhei um pouco isso no meu doutorado, né? Então, terminei meu mestrado em Geografia e meu doutorado em Ciências Sociais é nessa parte ambiental, né? Então, hoje, junto com essa questão da cultura capitalista que eu trabalhei no meu mestrado, há também essa preocupação ambiental. E a gente fala hoje também em uma crise ecológica. E essa crise ecológica que é disseminada também nas faculdades, em livros de sociologia, né, e livros de ciências humanas e sociais no geral, que também faz parte de um novo pensamento dessa nova geração que vem vindo com uma onda, assim, é todo um contexto, né, vem vindo com uma onda, assim, de direitos e questionamentos, e junto também vem a questão ambiental, né, e elas se perguntam, será que hoje o que eu for comprar, né, qual o impacto que isso vai ter no planeta, né? Coisa que a nossa geração mais antiga não tinha, só consumia. Consumia e tira o resíduo da minha frente, né? Só consumia, né? Então, hoje, essa questão ambiental, ela está vindo com força, principalmente para essa nova geração, né? E não só a questão ambiental, como outras também. E são questionamentos que envolvem também o second hand. Então, eu me interessei por esse tema, por exemplo, da economia circular e do second hand e tentar entender como é que funciona esse mercado, justamente por perceber isso, né? Essa questão da crise ecológica, que acaba envolvendo também uma mudança cultural, né? Então, por exemplo, você pega nos anos ali 2000, o pensamento mundial, você veja, nós estamos em 2023, nos anos 2000 tinha acabado de lançar a internet, por exemplo. Então, você veja quantas mudanças a gente já teve em tão pouco tempo. Hoje, a velocidade das informações, né? Então, assim, uma preocupação que antes era, assim, muito recente dessa questão ecológica, hoje, assim, as pessoas estão muito mais entendendo. Hoje ela é pujante, né? Hoje ela está... Né? Em todo mundo, né? Em todo mundo. E hoje a gente fala em dumping ecológico, por exemplo, porque o que acontece? Muitas... empresas grandes, né, multinacionais, etc., elas têm as suas sedes em lugares, por exemplo, periféricos, que a gente diz. Então, elas instalam, vamos supor, tem até um documentário no Netflix, depois eu lembro o nome, mas ele fala, salvo engano, na Indonésia, de grandes empresas multinacionais que elas se instalam lá e todo o lixo da produção elas deixam lá. E são empresas, por exemplo, britânicas, norte-americanas. Então, por exemplo, as grandes empresas, elas não querem ficar com o lixo nos países delas de origem. Então, você vai para um país, por exemplo, que a gente diz central, por exemplo, ou desenvolvido, né, ou um país europeu, depende da ideologia que você pensa, mas muitas vezes você não vê lixo, você acha que é tudo uma maravilha. Nossa, aqui eles aplicam realmente a reciclagem, aplicam os ideais ecológicos, mas muitas vezes onde que estão essas fábricas?
Elas não estão lá nos países. E muitas do lixo, eles transferem também para esses países mais vulneráveis. A responsabilidade que seria dela, ela passa para o outro. Olha, eu montei minha empresa aqui, mas você dê conta disso. Exatamente. Eu monto a empresa, em tese, dou um emprego para a população ali, mas você cuida do resíduo que é produzido, né? E ninguém faz isso. Ninguém quer o lixo de outra pessoa se não for por uma necessidade social. Né? Então, aí você entra na questão do dumping ecológico também, na questão tem também outro termo que daqui a pouco me vem na cabeça, que é essa questão de você mandar para os países mais periféricos e mais carentes o lixo, e a população de hoje, principalmente com a amplitude das informações tecnológicas, né? Você vê em documentários, você vê no Netflix, você vê na internet, então você fica também muito se questionando, meu Deus, né? Isso não cabe mais no mundo de hoje. Aí, junto com isso, vem vindo outros problemas. Por exemplo, é muito recente a gente pensar na questão, por exemplo, dos microplásticos. Era uma coisa impensável há pouco tempo atrás, né? E outros questionamentos que o descarte também vai trazendo, né? Tanto problema de saúde, as questões de produção mesmo. Hoje a gente tem um patamar muito desenvolvido assim, no que seria o ideal, né, para as pessoas consumirem, para as pessoas viverem do lado, né, de uma indústria. Então, hoje, o questionamento da geração é muito mais presente do que a gente tinha um tempo atrás. Inclusive, a gente começa a verificar isso, né, na questão do ESG, né, que o pessoal já está olhando ali, né, a parte ambiental, social, governança. Então, hoje em dia, não é só mais um lado que você vai olhar. Não é apenas o lucro, não é apenas a questão ambiental, tem que ver tudo. E a própria população, essas novas gerações, vão estar cobrando isso, né? Sim. Então, vai ter que se adequar. Vai ter que se adequar. Vai ter que se adequar, porque é uma questão, assim, dessa nova geração que está vindo aí com muitos questionamentos e, né, que nem eu participo, às vezes, de alguns grupos e eles falam, mas a geração de hoje é muito chata, é tudo mimimi, é tudo não sei o quê. Mas é porque há um tempo atrás não havia essa amplitude de informação que tem hoje. Né? Foram despertados direitos também, que muitas vezes não se tinham tantos, e informação, né? Então, poxa, muitas vezes, a gente sempre soube que tinham fábricas que faziam coisas erradas, mas a partir do momento que isso é divulgado, há uma inquietude social, né? A partir do momento que você tem mais pesquisa que mostra que aquilo faz mal, né? Isso... Principalmente porque a criança já é estimulada desde pequena. Sim. Em relação a isso, né? Sim. Quando ela chega na idade adulta e vê que aquilo está errado, a época do consumo, né? Que ela se torna consumidora direta, ela vai dizer, não, eu não quero isso. Sim. E a partir do momento que você sabe que há uma finitude de recursos naturais, consequentemente, precisa se buscar um substituto, precisa se buscar uma nova realidade, né? Uma nova forma de se fazer. Então, e não só o petróleo, né? Vários outros produtos. Existem produtos, por exemplo, recursos naturais que não são finitos, como a água, por exemplo, mas a água potável, ela tem muito menos do que a água como um todo, né? Então, se polui a água que é potável, tem água? Tem como dessalinizar? Tem, mas e quem vai pagar por todo esse processo, né? Então, hoje é toda uma questão que as pessoas estão se indagando e isso acaba também indo para a questão do brechó. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre a economia circular, né? A gente fez toda uma introdução, né? A Bárbara já deu uma aula para a gente aqui, né? Como que funciona essa questão da economia circular para depois a gente chegar e falar no brechó? Bom, então, né, eu acho que junto com essa linha, hoje está muito forte essa ideia de que depois que se usa um produto, não necessariamente ele precisa ir para o lixo, principalmente se ele estiver em bom estado, né? Então, a gente tem aí o aparecimento. Na verdade, o brechó em si sempre existiu, né? Uma economia circular, né? Sempre houve uma troca de produtos. Ele volta para o né? comércio de alguma forma. Sempre teve isso, mas a gente percebe que hoje é uma alternativa que tem pessoas que buscam propositalmente
E não pelo fato de, porque é mais barato, ou porque muitas pessoas buscam porque realmente acham uma alternativa sustentável, né? Então, a economia circular, ela parte desse pressuposto, né, de que você compra um produto, você usa, o produto continua bom, você vai cuidar, né, principalmente se você comprar um produto de qualidade, e você coloca ele no mercado de novo, outra pessoa usa, enfim, você não é contracorrente, por exemplo, de uma cultura de fast fashion, que é aquela cultura de que você compra porque está na moda e você já não quer mais e você descarta porque na próxima coleção já vai vir totalmente diferente e você não quer mais saber, né? E tá vindo toda hora essa questão do consumo, da moda, da tendência, e o fast fashion é assim, não é uma coisa que é só nas roupas, né? Por exemplo, a gente tem o fenômeno de Walmart, que é um fenômeno que vários sociólogos falam, principalmente o David Harvey, ele fala dessa questão de um problema estrutural do capital e desse fenômeno dos produtos terem ficado mais baratos, serem feitos em alta escala, só que em contrapartida para durarem menos. Né? Então, isso por exemplo, os móveis. Os móveis hoje é uma realidade totalmente normal. A qualidade que você compra, muitas vezes, um móvel, um MDF, ele parece que é barato, às vezes é barato, só que ele dura pouco. Qual que é a durabilidade dele, né? Qual que é a durabilidade? Você pega um tempo atrás, você comprava um móvel numa madeira maciça... Passava de geração em geração, né? Passava de geração em geração. Do meu avô, passou pro meu pai, agora é meu... Então, esse fenômeno, ele não é só na questão das roupas, não é só na questão da moda, ele é realmente uma cultura capitalista que ela foi disseminada e principalmente pelo fato de que a economia também precisa girar, né? E como é que você faz a economia girar? Instigando o consumo. É a chamada economia linear, né? É. Produziu, vendeu, utilizou, descartou, né? É diferente dessa proposta nova que existe na questão da economia circular, né? Sim. Onde o produto volta novamente para o mercado. Sim. Então, esse fast fashion é legal, é mais barato, você consegue fazer o acompanhamento das tendências de mercado, mas depois que no outro ano mudou a moda, você já não vai poder usar mais aquele produto que tinha, né? Sim. Então, ele não tem digamos assim, até uma segurança econômica, né? Não. Pessoa, você gastou, mas ano que vem você vai gastar de novo. Sim, você é induzido, na verdade, Só a olha a gastar. quantidade de resíduos que produz dessa forma, né? Sim. E você acaba gastando dinheiro, consequentemente, a cada novo lançamento, né? Agora não é nem de ano a ano, né? A cada nova estação, né? É. Mudou a estação, o pessoal já vai consumindo de uma maneira diferente, né? Sim. É o que acontece também quando, com o que foi criado no comércio, as datas, né, comemorativas. Sim. Então, nós temos ali Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, agora está a moda do Halloween também, né? Então, o pessoal tem que consumir para acompanhar essas datas, né? Sim. E também gera-se mais descarte, né? Porque... Gera-se mais descarte. Outra coisa também que está acontecendo, que é um fenômeno mundial, é a questão do barateamento de produtos advindos da China. Isso é uma realidade que a gente tem que também falar, porque como que uma indústria nacional, como que empresas que fazem tudo nos conformes legais, né, por exemplo, leis trabalhistas, etc., vão conseguir competir com produtos que vêm de uma realidade totalmente diferente, com leis diferentes, num custo, assim, que é incompatível. E aí entra também a questão do dumping ecológico, né? Porque vêm esses produtos de uma maneira muito barata, muito no mercado, e que precisam ser consumidos, né? Então, você tem aí todo um problema que também contribui para a questão do descarte, né? Porque hoje você pega, por exemplo, grandes marcas, Nike, Apple, etc. Tudo made in China. Né? Olha, a etiqueta tá ali a marquinha, né? E é um fator que hoje é preocupante, inclusive na questão sociológica mesmo, porque há também, junto com isso, muitas vezes, uma precarização no trabalho, né? Muitos empregos acabam ficando afetados por essa realidade, inclusive na questão da competitividade, porque como que você vai competir
com um produto que às vezes tenha a mesma durabilidade, às vezes uma mesma qualidade, só que o produto que vem da China é 10 vezes mais barato, né? Então, é complicado. E hoje em essa dia o questão. comércio de produtos vindos de lá está extremamente aquecido, né? Está extremamente Após a pandemia, onde o pessoal não podia mais ir nas lojas de rua, optou pela compra online e descobriu, né, esse nicho de mercado aí, né, que existe. Sim. Então, Isso está é muito extremamente recente, aquecido, né? Isso é Recentíssimo, muito né? recente. Então, por exemplo, se a gente até estava conversando na aula esses dias, sei lá, 30 anos atrás, quantos carros tinham no Brasil? Acho que eram 4 montadoras e 4 tipos de modelos. Não, ou eram 6. Aí até meu professor falou, eu sabia todos de cabeça, porque tinha o Fusca, tinha o Fiat 147, tinha não sei o quê, e era aquilo. E os modelos, a única coisa que mudava era um farol ali, e pronto, era o mesmo carro. E era um carro para a família. Aham. E olha, em pouco tempo, a gente não está falando de coisa lá de 1900 e início. A gente está falando de uma realidade que há 30, 40 anos era assim. Então, você já pensou hoje como o mundo mudou? E é uma preocupação realmente nas ciências humanas, nas ciências sociais, do que, para onde nós iremos, né? Porque a população mundial cresceu. O consumo, né? Consequentemente também. Há uma ideologia capitalista disseminada de que a gente precisa consumir, instigando, né, a propaganda, vem aí, né, de um novo lançamento. Então, é tudo que vem vindo junto que eu quero consumir. Os recursos naturais, finitos. Então, essa preocupação, ela acaba fazendo com que uma geração mais recente tenha uma outra proposta de vida. E que ela tem que pensar na sustentabilidade, né? Que são os Isso. 3 eixos, né? A questão ambiental, né? A social e a questão econômica. Que não adianta hoje em dia apenas olhar, não se cortam árvores mais. Tá, mas você precisa plantar, você precisa cortar, né? Exato. O exemplo mais básico, o papel, né? O papel não vai sumir, né? Então, precisa ser produzido. Então, você tem que pensar como você vai consumir, de que maneira você vai fazer isso aí e como você vai pensar no futuro também, né? Então, tem que pensar nesses 3 eixos, né? Porque, afinal, a humanidade está sobre a Terra, né? Isso, e encontrar substitutos, né? Exatamente. Nem tudo precisa ser feito hoje no papel. Uhum. O que der para ser por meio digital, né? Mas acho que já está sendo. Já está sendo feito dessa forma, né? Mas pensa, as próprias embalagens, né? Algumas embalagens vêm de plástico, né? Embalados com plástico. Você compra o produto da China, né? Ela vem de plástico. Tem outras que vêm na caixa. Então, essa caixa tem que ser produzida, né? Da mesma forma. Então, e com os correios, isso aumentou muito, né? O volume também. Mas, você estava falando na questão da sustentabilidade, né? E quando a gente fala nos brechós, nós temos um R da sustentabilidade ali que é mais destacado, né? Vamos falar um pouquinho nessa questão do... Vamos. O brechó... É o reaproveitamento, né? É o reaproveitamento. Mas o brechó é engraçado porque ele sempre existiu. Uhum. Né? Ele sempre existiu, só que antes ele tinha uma conotação diferente do que os brechós hoje estão se propondo a fazer, principalmente com essa pegada da sustentabilidade, né? Uhum. Então, o brechó que antes era visto como coisas velhas, né? Barato. Descartada mesmo. Tanto é que o nome era garimpar, né? Uhum. Vamos ver se eu garimpo, se eu consigo achar alguma coisa. Consigo achar alguma coisa que presta. Né? E você pensava assim, não, são coisas feias. É o que ninguém quer mais, aí tá lá no brechó. E é engraçado porque antigamente as pessoas tinham vergonha, né? Você falava que ia no brechó, meu Deus do céu. Ainda tem, né? Ainda tem. Ainda existem pessoas que não conseguem fazer ainda isso. Tem. Então, ainda tem muita chavezinha para ser virada, né? Sim, muita chavezinha. E hoje, apesar de ainda ter, há também, em paralelo, uma outra geração que já está pensando assim, puxa, mas isso é chique porque é sustentável. Uhum. Ser sustentável hoje, né, com tudo essa crise ecológica que nós estamos vivendo, com todos esses problemas, né, e daí quando acontece um desastre ambiental e as pessoas ficam preocupadas, né, com a questão ambiental, com o meio ambiente, elas pensam, nossa, realmente precisamos mudar alguma coisa, precisamos substituir uma cultura, né, que está vindo, essa cultura do descarte e tal. E então tem pessoas que propositalmente procuram, né, o reaproveitamento, comprar o que já existe,
Porque quando você compra uma coisa nova, querendo ou não, você está impulsionando, né, aquela indústria a produzir mais. Então, se várias pessoas consumirem o reaproveitável, né, consequentemente, mais produtos vão ficar lá no estoque e as indústrias vão ser obrigadas forçosamente a produzir menos, né? Porque se não tem consumo... Não, e geralmente quando a gente vai falar no setor dos brechós, né? Os produtos que vão até eles são produtos que, digamos ali, 98% estão em bom estado, Sim. né? Tem Porque muitos são produtos. poucas peças que não vão estar com boa qualidade, né? Principalmente quando a gente fala da parte de crianças também, né? É verdade. Criança usa, às vezes não chega nem a usar a roupa, né? Quando você verdade. compra, não chega a usar, já ficou pequena para eles, você tem que passar para frente. Então, às vezes está novinha, É verdade. né? E a outra questão desse consumismo que tem também, né? Muitas vezes a pessoa compra a peça, fica no armário, não usa, é vendida com etiqueta, né? É verdade. Também Sim. acontece. Também acontece. E é engraçado, né? Porque da mesma forma que hoje há uma reinvenção, né, do que se entende por brechó, né? Há uma nova conotação. Há também um novo estilo de brechó que está muito forte, inclusive projeções assim, econômicas. Já existe aí um otimismo de que é possível que passe a indústria do fast fashion. Olha. Que é a questão do second hand que fala, né? Uhum. É engraçado que até a nomenclatura hoje, principalmente de produtos voltados para pessoas com maior poder aquisitivo, você não se fala mais em brechó, né? Que era visto com essa conotação negativa. Você fala em second hand, moda circular. Segunda mão, né? Né? Então, assim, você acabou dando um outro conceito para que, em tese, é a mesma coisa, mas agora voltado para um público que tem um poder aquisitivo maior. Colocando um pouco mais de glamour, né, no termo ali, do que deixar apenas brechó, né? Sim, e muitas pessoas, assim, acabam realmente procurando o second hand como uma forma de dizer que tô na moda, né? Tô sendo sustentável, tô adquirindo o que já existe. Você veja que só a mudança do termo faz a mudança na cabeça da pessoa também, né? Também faz, também faz. E como que você tem visto essa questão dessa moda second hand? É um bom nicho de mercado hoje em dia, né? Para quem trabalha ou para quem quer buscar novas oportunidades aí em relação a isso? Então, eu acabei, né, conhecendo ao acaso. O primeiro site que eu tive contato é o Etiqueta Única, né? Ele acho que foi o primeiro site realmente no Brasil. Ele surgiu, salvo engano, em 2015, né? E ele trabalha com essa parte de coisas... Eles vendem roupas, acessórios, bolsas, sapatos, tudo voltado para um público de maior poder aquisitivo, né? E quando eu via aquilo, eu achei muito interessante, mas em um primeiro momento eu pensei, nossa, porque eu fui olhar lá os preços, né? Olhei lá uma bolsa, 8 mil, 9 mil reais. Eu falei, nossa, mas quem que é o louco que vai comprar, vai pagar tudo isso numa bolsa usada, né? E ainda, né? Tipo, porque tem umas bolsas lá que às vezes não tão, assim, tão bem conservadas, Você sabe? quer comprar uma bolsa dessa, Rodrigo? Mas aquilo me intrigou demais, porque eu fiquei pensando em primeiro momento, meu Deus, mas será que tem mercado essa coisa? Pois é. Né? É porque, logicamente, se você pensar racionalmente, você pagar tão caro numa coisa que às vezes é não usada, né? Você vai pensar, nossa, não sei se vale a pena. Mas acabei daí estudando um pouco mais esse mercado para entender, porque quando eu comecei a perceber que existem vários outros sites, pensei, nossa, mas então deve ter cliente, tem né? Tem comércio. Tem comércio. E é incrível se você realmente se aprofundar no tema, porque existem marcas que você compra. Por exemplo, vamos falar da marca que é a porta de entrada para todas as outras marcas, né? Por causa dos emblemas, né, que são muito conhecidos, tal, a Louis Vuitton. Então, a Louis Vuitton, ela tem uma política dela sempre aumentar o preço. Então, ela nunca diminui e ela não tem outlet. Então, a única forma, se você quiser comprar uma nova, original, vai ser na loja. Na loja, não consegue em outro local. Não consegue em outro local. E ela
ela sempre vai aumentar. Ela nunca vai diminuir, ela não tem promoção, né? Então, você vai lá, compra e os aumentos dela, às vezes, acontecem 3 vezes ao ano. Então, você compra... É uma coisa, assim, incrível. Inclusive, uma das formas deles recuperarem o prejuízo da pandemia foi aumentando o valor dos produtos e diminuindo o estoque, né? Então... E tem o consumo para isso. Tem o consumo, tem fila de espera. Tem bolsa ali que você não consegue. Eu quero comprar no site, quero comprar na loja, sinto muito. Qual que é teu nome? Quando tiver aqui, eu te chamo, né? Vai para a lista de espera espera. E espera. Então, eu comecei a achar muito interessante isso. Então, como não abaixam os preços, é incrível como o brechó acaba sendo uma coisa, um comércio bem interessante. Porque você consegue colocar... Então, por exemplo, eu comprei agora em janeiro, vamos supor, uma bolsa. Se eu quiser vender ela em dezembro, essa mesma bolsa que eu comprei em janeiro, ela vai estar mais cara. Então, se eu quiser vender, eu não preciso colocar o preço que ela está em dezembro. Mas se eu colocar o preço de julho, vamos supor, eu já vou estar ganhando um pouco em cima. Já vai estar ganhando. Aí É um investimento. Acaba sendo um investimento. Acaba virando um investimento. Mas aí você vai pensar, nossa, mas por que alguém vai querer comprar de você, né? Paga um pouco mais caro e vai na loja. Porque não tem. Porque muitas vezes tem fila de espera. A escassez ali do mercado. Né? Vai fazer com que a pessoa compre daí o produto. Entendeu? E isso acontece com muitas outras marcas. E também tem uma coisa, né? Quando você vai trabalhar com a marca de luxo, você não vai encontrar uma bolsa que esteja estragada ou um produto que esteja mal cuidado, né? Só se a pessoa realmente não cuidar. Tem, mas assim... Mas a grande maioria não vai ser, né? E é muito difícil você estragar realmente, porque ela tem uma qualidade muito superior a uma bolsa voltada para o fast fashion, né? Uhum. Tem aquelas bolsas com aqueles courinos, né, que fala, que você compra, dali um mês já tá descascando, né? Então... Ela esfarela na mão, né, da gente. Então, por exemplo, tem peças ali... E é engraçado, né? Porque essas peças, como elas são feitas numa qualidade muito boa... tem peça de 1900, eu já vi até de 1800 e bolinha sendo vendida. Sério? Por um preço assim, 2, 3, 4 mil reais. Mesmo sendo tão antiga, porque ela ainda está boa, ela tem uma durabilidade, ela tá bonita e ela custa esse preço, porque daí, na verdade, o que vale é o estado de conservação da bolsa e não necessariamente o tempo que ela foi produzida. E ela ainda tem um valor agregado. Então, uma das coisas... Além do gosto de você estar passeando com uma peça dessa, né? De Sim, você sair. Sim. Então, uma das coisas que eu fiz, né? Antes eu pensava, eu quero ter uma bolsa de cada cor, de várias coleções, assim, e tal. Hoje eu já penso assim, às vezes vale... Porque, dependendo da... Essas bolsas mesmo de fast fashion, muitas vezes elas não são baratas. Uhum. Tem bolsa aí que você compra que você paga 200, né? 100 e poucos reais. Então, será que não é melhor você deixar de comprar, sei lá, 10 bolsas que seja, e às vezes comprar uma que vai ter uma durabilidade muito grande? Deixa 1 ano de comprar 10, fica 1 ano guardando, compra uma que vai ter uma durabilidade, usa, cuida. Depois que você terminou de usar e enjoou, você fala, eu vou vender, ainda vende um pouco mais caro. Vende com valor agregado ainda, né? Será que não vale mais a pena do que Vale você muito comprar mais a pena. 10 que vão estragar, às vezes, ou que, assim, a durabilidade é pouca e que você já pagou barato, você vai querer vender por quanto? Você vai ter que vender, às vezes, isso se você não ter que doar, porque qual vai ser teu público consumidor? 10, 20% do valor ali que você consegue vender depois o produto. E você já gastou com ele, né? Sim. Isso é interessante a questão. E isso aí acontece, a gente estava falando na parte de bolsas, né? Do produto de brechó valorizado. E isso acontece com todas as outras peças também? Ou, digamos, a bolsa ou o acessório é o produto que é mais visado com essa questão de valorização no mercado? Olha, pelo que eu pesquisei, a bolsa realmente é disparado o que realmente mais vale a pena se você quiser pensar num investimento, né? Então, por exemplo, principalmente coisas assim, vamos supor, óculos, que é mais fácil de você riscar, etc. É difícil você conseguir o mesmo valor que um óculos novo, né? Sapato que você usa ali constantemente, você vai bater em alguma coisinha e tal. Então,
é muito difícil. Raspa. Geralmente, você acaba pegando bem menos, né, do que o novo na loja. Né? Então, acaba não sendo um investimento, acaba sendo realmente um gasto de dinheiro. Agora, a bolsa, por todas essas especificidades, e até Pierre Bourdieu, ele fala que no poder simbólico, né? A bolsa, ela traz consigo um poder simbólico quando você está usando, porque é uma das coisas que mais aparece na tua vestimenta. Um empoderamento, né? É um empoderamento também. É o supérfluo, claro. Mas a gente sabe que o supérfluo muitas vezes faz diferença. Até quando você Em algum, né? falou em supérfluo, né? A gente lembra, os homens falam, para que tanta bolsa, para que tanto sapato, se a gente usa uma só? Mas é essa questão, né? É essa pra questão. Gente. É essa questão do empoderamento, de você entender que esse supérfluo é necessário, né? Exatamente, principalmente em determinados grupos, né? Uhum. Da mesma forma que em alguns grupos isso pode ser bem visto, em outros grupos não também, Verdade. né? Mas é o expoente que você está usando que mais vai aparecer a bolsa. Então, o valor agregado, o poder simbólico que uma bolsa carrega, consequentemente faz com que seja um item muito mais fácil de ser comercializado, né? Agora tem uma questão, né, do comércio. A gente estava falando desse produto de luxo e tudo mais. A falsificação, né? A E falsificação. como que você vai, digamos assim, eu vou saber que eu estou comprando um produto de um brechó, que é a segunda mão, estamos comprando uma Louis Vuitton, mas que eu saiba que ela é original, né? E não estou comprando uma falsificação de boa qualidade, alguma coisa assim. Existe alguma especificidade na peça que diga isso? Veja, toda peça que tem um valor tão alto como essas que a gente está falando, elas têm características singulares, seja o número de série, seja acabamentos, seja a costura, o canvas, né, que seria a lona ali, seja no couro. Mas, além disso, existem dispositivos hoje que, assim, principalmente da parte tecnológica, né, dispositivos que são ou acoplados ao celular, que você consegue ter aí uma chance de 90%, 99% de que aquele item realmente é original. E é interessante porque esse mercado está crescendo tanto, né, que eu cheguei a falar que existem projeções que falam que esse mercado vai passar ao fast fashion, que existem marcas que já estão fazendo o seu próprio second hand. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem o site da própria Gucci, que ela mesma faz ali, ela faz essa intermediação do produto novo com usado. Coleções passadas. Coleções passadas e trocam a usada. Ela faz essa questão do brechó dela mesma, né? Que é claro que a pessoa vai ter uma confiança grande, né? Então, para você ver como tem comércio. Tem pessoas que estão procurando. Até porque eu vou comprar a bolsa, vamos supor, vou comprar ali um determinado item, ele vai estar mais barato que na loja. Mas, muitas vezes, para a pessoa que comprou em determinada época, ela já está ganhando em cima. Porque se eu comprei uma bolsa, sei lá, vamos supor, da Louis Vuitton em 2015, eu paguei muito mais barato do que está hoje. Então, se eu for vender hoje, eu vou já estar ganhando dinheiro do que eu paguei lá em 2015 e mesmo assim, para a pessoa que vai comprar hoje, por ela não ser nova, ela vai ser mais barata do que na loja. Então, é um mercado realmente que está crescendo bastante. E esse dispositivo, por exemplo, um dos mais famosos é o Entrup. Ele tem alguns outros também, mas vários brechós, né? Então, eu falei de etiqueta única, mas se você pegar aqui em Curitiba, que é 100 km de Ponta Grossa, tem outros brechós famosos que tem quase 200 mil seguidores. Um deles é a Top Luxo, outro deles é a Dona Carda, se não me engano. E São Paulo tem muitos, assim, brechós, assim, que você olha, tem 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. É um comércio, assim, muito, muito intenso. É grande, né, o comércio. É. E tem uma outra situação também, né, que nos brechós o pessoal comenta que você não precisa só fazer a venda, existe também a locação da peça, né? Sim. Existe essa possibilidade. Então, digamos, olha, eu não tenho condições de comprar uma Chanel, mas eu preciso ir num evento, numa festa, ou quero ir num evento com uma peça dessa. Então, você teria essa possibilidade de fazer também dentro desses brechós que eles trabalham hoje, assim. Tem. Por exemplo, o que eu mais pesquisei que traz essa lógica da locação é o Bubags, né?
Só que, dependendo do lugar que você tá, para você alocar mais o frete, às vezes não é tão vantajoso, né? E se você precisa de uma coisa mais emergencial, evidentemente que se tá em São Paulo, nem sempre você vai conseguir no tempo que você quer, né? Tem a possibilidade, mas ainda tem a dificuldade na logística, então. Exatamente. Mas existe. Então, por exemplo, eu quero andar com uma Chanel, né? E não tenho 60 mil, 70 mil para pagar numa nova. É um carro, né? É um carro, mas eu quero ir para Paris com uma Chanel. Não tem problema, eu não tenho 70 mil, mas sei lá, eu tenho R$ 1.000 para ficar uma semana com uma, né? É bem mais barato. E a gente está parece falando... uma coisa assim, completamente fora da realidade, mas existe o comércio, né? Tanto que não teriam brechós com 1 milhão de seguidores aí. Sim. Né? Se não existisse esse tipo de comércio, né? Sim, porque a marca, né? Você veja, você vai comprar uma Chanel de segunda linha, né? Uma réplica. Não tem como você comparar uma bolsa que é feita, sei lá, artesanalmente, que demora um mês, sei lá quanto tempo, que tem toda uma estrutura ali. Por exemplo, o banho da corrente da Chanel é uma coisa totalmente diferenciada. Então, claro que uma bolsa que custa esse valor, mesmo a réplica, em tese, mais parecida, ela não vai ter a mesma qualidade, ela não vai ter. Então, muitas réplicas, assim, dizem que existe réplica perfeita. Na minha opinião, não existe. Porque não tem como você comparar, né? E as pessoas que usam grifes mais corriqueiramente, elas olham, elas sabem que aquela bolsa não é original, né? Então, eu prefiro muito mais, talvez, locar, se for para eu usar uma, do que eu usar uma falsificada, porque você acha que, às vezes, está sendo representada por aquele poder simbólico que aquela bolsa está demonstrando em tese, mas quem está olhando está sabendo que é falsificado e talvez você está passando vergonha. Isso é verdade. Né? E me conte uma coisa, você é uma consumidora dessas marcas? Você recomenda o uso dessa marca? Você já, como você falou, né? Essa questão de agregar valores, você já ganhou dinheiro com isso? Você já sente esse empoderamento quando você usa as marcas também ou não? Então, eu não era uma pessoa que ligava muito para marcas caras, assim, nessa proporção, né? Mas depois que eu comecei a estudar esse mercado, vi o custo-benefício, eu resolvi experimentar, digamos assim, né? Sempre começa assim, né? Eu resolvi experimentar e comprei uma bolsa, né? Já também num brechó, né? Fui até lá conhecer e tal. E comecei a adquirir em alguns brechós e comecei, às vezes, a vender para ver se realmente tinha mercado, se conseguia realmente, se era papo, né? Ou se eu conseguia vender por mais caro mesmo que eu comprei. E, incrivelmente, sim. Eu comecei a comprar essas bolsas, vendo elas, consigo ganhar um dinheiro ainda em cima e a procura realmente é muito grande. Tinha uma história que você estava comentando que você precisou ganhar um dinheiro rápido, você vendeu? Sim. Eu casei, né, não faz muito tempo e eu precisava pagar meu cartão e eu falei, meu Deus, e agora, né? Vou cobrir a fatura. Como é que eu vou fazer? Porque, né... Você vai tirar da poupança, é ruim, né? Você vai... Porque daí você vai tirando a poupança quando você vê, não tem mais, Financiar né? também. Vai fazer um empréstimo, não vale a pena, jurado e tal. Daí eu falei, vou vender uma bolsa. Até o meu marido falou, capaz, né? Isso daí ele acha que é tudo besteira, né? Mas depois que ele viu a rapidez que eu vendi, e eu vendi R$500 mais caro do que eu comprei em menos de um ano, assim, não, foi uma questão assim de uns 6 meses. Aí eu falei pra ele, se eu tivesse deixado esse dinheiro na poupança, eu ia ter ganho R$500? Não ia. Né? Daí ele começou também a entender, nossa... Então agora ele é uma apoiadora. Ele é um apoiador. E é engraçado, eu comprei uma bolsa, essa bolsa ela tá perfeita. Eu adoro ela, porque ela é a bolsa croissant da Louis Vuitton. Ela é de 2001. Eu comprei essa bolsa, pensava, uma bolsa de 2001. E ela é uma gracinha, ela é vintage. E é engraçado que até a parte ali de metal dela, ainda o banho tá perfeito, ela ainda tá dourada, ela é uma bolsa de 2001. E eu paguei, na época, assim, R$1.990.
paguei esse valor na bolsa, a bolsa tá bonita e tal. E agora, né, principalmente na coleção passada, essa bolsa ela veio repaginada, porque tá muito na moda esses modelos meia-lua, assim, né, esses modelos croissant. E logo que eu comprei essa bolsa, que eu paguei isso, eu vendi ela no Mercado Livre, assim, uma questão, assim, de uns 5 meses depois, eu vendi por R$1.000 a mais do que eu paguei. Vendeu por R$2.900. Não, foi mais até. É que pra mim, daí, tirando a comissão no Tirando Mercado Livre e comissão, tal. tudo. E sim, uma questão muito rápida, porque o que acontece? Da mesma forma que esses brechós têm aquela peça, essas peças são raras. Então, se você consegue comprar, se você guardar um pouquinho, quando você vai vender, justamente porque ela é rara, tem mercado, tem público, sabe? Hoje o negócio é você fazer garimpar na internet, né? E eu faço muito disso. E é engraçado que o meu marido fica olhando, não acredito. E vira e mexe eu lá, empacotando coisa e mando para outros lugares. E ele fica só olhando, né? Eu gosto, né? Mas, Bárbara, eu queria agradecer muito a tua presença aí. A conversa foi muito gostosa, muito boa, né? Realmente. Esclarecedora. Quero deixar aberto para a gente conversar de novo outras vezes. Sim, né? com certeza. E para falar um pouco mais sobre esse nicho de mercado aí que é bem diferente, né? E é interessante para todo mundo ficar conhecendo. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, pela tua presença aí. E até uma outra... Um outro próxima reunião. vez. Gente, e a nossa dica de hoje é o livro Economia Circular, uma rota para a sustentabilidade. É da Bárbara Stout Bezerra, Daniel Jungend, Ricardo Gabay e Fábio Feldman. Nos últimos anos, vem sendo amplamente debatido e divulgado o potencial da economia circular como um guia da humanidade ao desenvolvimento sustentável. No setor empresarial, a abordagem integrada do desenvolvimento econômico ratifica a tendência da sigla ESG. A adesão por diferentes ramos de negócio promete conduzir à redução de emissões de carbono, além de contribuir para a mitigação de problemas e riscos ambientais, associando-se ao uso racional de recursos naturais. Fruto de esforço, trocas e colaboração entre diferentes pesquisadores e profissionais, este livro visa difundir o entendimento sobre o conceito e as melhores maneiras de se operacionalizar a economia circular no meio corporativo e em outras instituições. Vale a pena a leitura. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto, que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima, pessoal!